Nós vamos dar início à sessão do Mind Club ligadas a discussões filosóficas. Então, esse é uma sessão que nós trouxemos semana retrasada, se não me engano, com o assunto karma, né? Um assunto que foi muito gostoso discutir sob a ótica de um pequeno curta-metragem ganhador de prêmios. E eu fiquei muito feliz quando o meu amigo Feizi, que é um futuro instrutor também na nossa turma de Mindfulness, não titubeou em aceitar o nosso convite. Feizi, ele tem um grande conhecimento sobre o assunto, porque ele é um praticante. Então, a gente está falando com alguém que sabe de dentro da estrutura, que estudou de dentro, ele tem origem ligado a, como vocês puderam ouvir a música ali, né? Origem persa. Mas eu não vou falar mais nada sobre ele, vou deixar que ele se apresente. Feizi Milani, doutor Feizi Milani, muito boa noite, bem-vindo e, por favor, se apresente. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite a todos, todas. É uma emoção muito grande estar aqui num espaço criado, né, pelo meu professor, pelo meu mestre de mindfulness, e compartilhado por pessoas que eu sei que têm, né, essa busca de uma vida mais centrada, mais significativa, mais madura, né, para além das pressões do dia a dia, né, da correria e enfim, das questões materiais. Eu sempre fico inibido para me apresentar e para poder, num espaço que eu vou falar de algo que é profundamente sagrado, importante, que dá sentido à minha vida, acho mais impróprio ainda falar de mim. Mas, enfim, só para não ficar no vazio, meu nome é Feizi Milani, minha formação em medicina. Nos últimos anos, fui fazendo uma transição para o campo da psicoterapia, fazendo uma série de cursos e formações. Leciono em 2 universidades aqui na Bahia, em Salvador, e é isso. E estou aprendendo mindfulness com o professor Marcelo. Sou membro da comunidade Bahá'í do Brasil. Nasci numa família Bahá'í. Meus pais são de origem persa, do Irã, que, como vocês vão ver, é onde a fé Bahá'í nasceu. Mas nascer numa família Bahá'í não significa que automaticamente a pessoa seja Bahá'í, porque a religião é vista como uma escolha pessoal que precisa ser feita de forma consciente por cada pessoa. Então, desde pequeno, a educação Bahá'í que eu recebi em casa me deu a oportunidade de conhecer sobre todas as religiões, me deu a oportunidade de desenvolver uma visão, né, que vocês vão conhecer daqui a pouco. E então foi uma escolha pessoal, consciente minha, aos 15 anos, de abraçar a fé, que traz uma mensagem muito abrangente, muito unificadora. E eu quero, enfim, preparei alguns slides, porque eu acho que ajudam a organizar as ideias, mas quero deixar vocês bem à vontade para fazerem perguntas, né, em qualquer momento que sentirem necessidade. Vai ter 1 ou 2 momentos que eu vou dar uma pausa mesmo para a gente conversar mais, mas fiquem à vontade. Eu não vou estar vendo vocês, mas o professor Marcelo pode me dar uma mão aí, e se tiver alguém dando sinal ou levantando a mão, pode, por favor, interromper, tá? Então eu coloquei ali também o meu Instagram, enfim, como um contato futuro para a gente poder conversar.
Então vamos lá. Vou começar trazendo alguns fatos, vamos dizer, básicos ou curiosidades a respeito da fé Bahá'í. Ela é a mais recente das religiões mundiais reveladas. Segundo o livro do ano da Enciclopédia Britânica, segunda religião mais disseminada geograficamente no mundo. E isso significa que não é em adeptos, mas em representatividade, em diversidade, né? A de Bahá'í é a religião mais disseminada após o cristianismo, disseminada geograficamente. Está estabelecida em mais de 116 mil localidades, em 188 países, mais de 2.100 grupos étnicos e tribos indígenas estão representados dentro da comunidade Bahá'í. A literatura Bahá'í já foi traduzida para mais de 800 idiomas, participa da Organização das Nações Unidas desde a fundação dessa importante instituição internacional e é reconhecida, né, como uma das organizações não governamentais que contribui ativamente para todas as discussões sobre educação, sobre meio ambiente, sobre os direitos da mulher, sobre governança global e outros temas relevantes. A fé Bahá'í surgiu em 1844 na Pérsia, que é o atual Irã. É uma religião monoteísta. Ela possui suas próprias escrituras sagradas, leis, seu próprio sistema administrativo, seu próprio calendário. Não existe clero na fé Bahá'í, nem sacerdotes. Então, isso depois a gente pode conversar. Bahá'u'lláh instituiu, o fundador da fé Bahá'í instituiu uma ordem administrativa que é baseada em colegiados eleitos. Então, não há cleros, não há sacerdotes. O Centro Mundial Bahá'í está estabelecido na Terra Santa, que hoje é o Estado de Israel, e é tanto o Centro Mundial Espiritual, porque lá fica onde vocês vão ver, Bahá'u'lláh viveu a maior parte da vida e faleceu, foi sepultado lá, e o Centro Mundial Administrativo também. E no Brasil, a fé Bahá'í foi estabelecida exatamente 100 anos atrás, em 1921. Então, vamos começar falando do fundador da fé Bahá'í, Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh é um título, né, árabe que significa a glória de Deus. Bahá'u'lláh nasceu em 1817 em Teherã, na capital do Irã, e era de uma família nobre, né? O pai dele era ministro da corte do Shah, mas desde pequeno demonstrou uma sabedoria, um conhecimento inato, enfim, poderes extraordinários que chamavam muito a atenção de toda aquela classe e que já previam que ele teria um destino muito maior do que aquele que se esperava, que seria suceder o pai como ministro. E, de fato, quando o pai faleceu, o Shah convidou ele para ser ministro da corte, mas Bahá'u'lláh não aceitou. Nessa época, ele dedicava a sua vida, o seu dia a dia, a cuidar dos pobres, dos desamparados, das crianças órfãs. Então, já prenunciava a missão que ele iria assumir alguns anos mais tarde, quando proclamou, né, publicamente ser o portador de uma nova revelação de Deus. Essa assunção dele, né, da sua missão como manifestante de Deus, desencadeou uma onda, né, de perseguições que duraram o resto da vida dele. Então, de 1852 em diante, até o seu falecimento, 40 anos depois, Bahá'u'lláh foi preso, foi exilado. Vocês estão vendo aqui o mapa aqui nessa cor, não sei que cor é essa, enfim, é o mapa da Pérsia. Aqui nessa cor mais tipo um bege mais escuro é o Império Otomano, né, na época, um dos grandes impérios do Oriente,
Então, Bahá'u'lláh foi exilado primeiramente para Bagdá, depois para Istambul, depois para Edirne e finalmente para a colônia penal de Aca, que ficava na Palestina, também parte do Império Otomano, hoje faz parte de Israel. E então, durante esses 40 anos, aqui é uma das prisões onde Bahá'u'lláh esteve, já em Aca, na Palestina. Durante esses 40 anos de prisão e exílio, Bahá'u'lláh revelou centenas de obras, né? Mais de uma centena de obras, orações, epístolas, meditações, e abordando toda a amplitude de temas, desde os temas mais profundos da nossa conexão íntima com o Criador, até temas sociais, sobre a paz mundial, sobre a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, sobre a educação, sobre a justiça. Enfim, é uma obra muito vasta, muito profunda. Uma vida inteira de estudo não é suficiente para a gente dar conta de toda a obra que Bahá'u'lláh deixou. Em 1892, quando Bahá'u'lláh faleceu, ele residia nessa residência ao lado dessa estrutura e foi ali sepultado. Então aqui passou a ser o santuário de Bahá'u'lláh. Para os Baha'is do mundo inteiro, esse é o lugar mais sagrado do planeta. É visitado por milhares de peregrinos anualmente que vão até esse lugar para fazer suas orações e ter essa experiência. Vocês vão notar em vários slides, eu coloquei no rodapé uma frasezinha, um pequeno texto dos escritos de Bahá'u'lláh, porque eu acho que isso é o mais importante, é ter contato com as palavras dele, que vão aos poucos dando uma visão do que ele trouxe. Então aqui, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante. Qual é, então, o eixo dos ensinamentos de Bahá'u'lláh? O eixo dos ensinamentos Baha'is é o princípio da unicidade. Unicidade é um pouco diferente de unidade. Unicidade fala de único, né? De ser um só, e não de unir coisas diferentes ou semelhantes. Então, a unicidade primeiro, a unicidade de Deus, que existe um único Deus, que é o Criador de tudo que existe, que é o Pai de toda a humanidade, e que, independente do nome pelo qual seja chamado, Deus, Alá, Jeová, Brahma, Olodumaré, Tupã, os nomes não importam, né? Nós acreditamos que, de fato, todos os povos e todas as religiões sempre louvaram e buscaram a esse Ser Supremo. Então, o nome é indiferente, existe um único Deus e toda a humanidade busca esse mesmo Deus. Em decorrência, quer dizer que se Deus é um só, a verdade também só pode ser uma. E nesse sentido, a unicidade da religião para os Baha'is significa compreender que, como Bahá'u'lláh diz, existe uma única, a eterna religião de Deus, né, no passado e no futuro. Como é a unicidade da religião? É a gente compreender que todos os enviados de Deus, todos os manifestantes de Deus ou mensageiros de Deus que vieram ao mundo foram enviados pelo mesmo ser onipotente, pelo mesmo Criador. Todos eram educadores de uma mesma escola, de uma mesma humanidade. Então, um Bahá'í, ou seja, seguidor de Bahá'u'lláh, aceita, respeita e ama a Jesus Cristo, a Moisés, a Krishna, a Buda, a Muhammad, a todos os manifestantes de Deus, porque existe uma única religião. Então, uma única religião não é fé Bahá'í, ou cristianismo, ou hinduísmo. É a religião de Deus, eterna no passado, eterna no futuro, revelada progressivamente para a humanidade. Eu vou mostrar um slide em seguida que vai trazer isso de uma forma visual bem didática.
Mas Deus é um só, a religião é uma só, a humanidade também é uma só. E por isso que eu disse unicidade. Unicidade da humanidade é reconhecer que todos os seres humanos provêm do mesmo Criador. Todos os seres humanos fazem parte de uma única família, de uma única espécie. Então, não se trata simplesmente de se unir, como a gente diz para os irmãos, enfim, irmãos ou os irmãos quando estão brigando, não, vamos dar um abraço aí, vamos fazer as pazes. É realmente reconhecer que somos uma só espécie, uma só humanidade, com uma infinita diversidade de expressões, de cores, de formas, mas que a essência de todos nós é a mesma. Então, esse quadro aqui ajuda a gente a compreender a visão Bahá'í da unicidade da religião, que vocês estão vendo, né, está representando Deus como o Sol. Então, o Sol é a fonte da luz no mundo material. Da mesma forma, Deus é a fonte da luz, da guia no mundo espiritual. E ao longo da história, de acordo com a evolução da humanidade, diferentes mestres, diferentes seres iluminados foram enviados pelo mesmo Deus para guiar a humanidade. Então aqui estão registrados os nomes de alguns desses manifestantes de Deus. Então, na visão Bahá'í, por exemplo, Adão, né, não foi o primeiro homem, porque cientificamente a gente sabe que a espécie humana existe muito mais do que 6 ou 10 mil anos, que é quando Adão viveu, né? Mas Adão foi um mensageiro de Deus. A história de Adão na Bíblia representa a tomada de consciência da humanidade, e essa foi a missão de Adão. E vieram muitos outros mensageiros, como Krishna, Moisés, Buda, Zoroastro, Jesus Cristo, Muhammad, o Bab, que foi o precursor de Bahá'u'lláh, e Bahá'u'lláh. E vocês veem que a escadinha continua, porque a visão Bahá'í não é que Bahá'u'lláh seja o último mensageiro de Deus, ele é o mais recente, porque viveu há pouco mais de 150 anos. Então, mais ou menos a cada 1000 anos, um novo mensageiro de Deus é enviado. Então, a gente sabe que daqui a aproximadamente 1000 anos, Deus novamente vai falar com a humanidade através de uma dessas almas perfeitas, desses seres iluminados. Na visão Bahá'í, esses manifestantes de Deus não são pessoas, digamos, comuns como nós, que alcançaram a iluminação. Eles são seres perfeitos que já vieram ao mundo com essa missão, a missão de canalizar o Espírito Santo e impulsionar o progresso tanto espiritual quanto material da humanidade. Eu vou dar uma pausa aqui na projeção para abrir um espaço, enfim, de diálogo, de perguntas, de comentários de quem desejar, e depois a gente continua. Então, se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Pode abrir o microfone e falar, ou se preferir digitar também no chat. Eu vou fazer a primeira provocação, então, aí, se o pessoal está quietinho, eu não perco tempo para querer ouvir do mestre, de quem sabe. Eu estou com 2 perfis aqui. Deixa eu sair de um. Feizi, quais são as influências que o Bahá'u'lláh, isso. Que você sabe, porque me lembra muito o sufismo, né? Me lembra bastante retórica do Rumi, me lembra... Eu acho que ele bebeu de diversas fontes, né? Como é que você explica isso pra gente? Então, Bahá'u'lláh nasceu na Pérsia, é um país islâmico, é o mesmo país de Rumi, como você trouxe. Cita em vários escritos, né? Então, e Bahá'u'lláh dialogou tanto com pessoas e líderes religiosos islâmicos, tanto do lado xiita quanto do lado sunita, quanto com líderes espirituais sufis,
que escreveram e fizeram perguntas a ele. Então existem pelo menos 2 obras importantes de Bahá'u'lláh que ele revelou em resposta a perguntas de líderes sufis. Uma chama Os 7 Vales e a outra chama Os 4 Vales. São obras místicas nas quais ele cita muitas vezes Rumi e outros sábios e santos sufis. Então, mas veja, Bahá'u'lláh nunca frequentou escola. Naquela época, a nobreza, quer dizer, quem nascia na nobreza era da nobreza, ia ser nobre a vida inteira, sempre ia ter servos para escrever por eles, para fazer tudo que eles necessitassem. Então, Bahá'u'lláh nunca frequentou o colégio. Isso é um fato histórico registrado na história da Pérsia. Mas, apesar disso, enfim, não só escrevia em persa, mas também em árabe, um árabe de altíssimo nível, e citava autores e textos sagrados do Islã, do cristianismo, do judaísmo. Então, esse conhecimento, eu entendo o sentido da sua pergunta, mas na visão Bahá'í, os manifestantes de Deus o conhecimento deles não vem da influência ou do ensinamento de alguém, vem diretamente de Deus. É a mesma coisa que, por exemplo, algumas pessoas dizem, Jesus, naquele período dos 12 aos 25, né, que o Evangelho não diz, não tem nada registrado sobre a vida de Jesus, ele viajou para a Índia e aprendeu lá com os mestres. Ele pode até ter viajado, não tem nenhum problema, né, que ele tenha viajado, mas não é por isso que Jesus trouxe os ensinamentos que ele trouxe. Entende? Não, ele não aprendeu com ninguém, ele recebeu de Deus da mesma forma que Buda, Krishna e Bahá'u'lláh. Então, mas da mesma forma que também a gente não diz que o cristianismo é uma seita do judaísmo, embora Jesus fosse filho de judeus, nascido, né, num país judeu, cresceu lá, mas os ensinamentos que ele trouxe são algo distinto do judaísmo. Da mesma forma, a fé Bahá'í nasceu em meio ao Islã, mas é uma religião completamente independente. Obrigado. Nada. Pessoal, perguntas para o Feyzi. O que vocês acham disso até agora? Feyzi, então tudo bem? Então esses grandes mestres, eles seriam diferenciados da humanidade? Sim. Viriam com alguma diferenciação em termos de conhecimento já apreendido? É isso? Sim, eles são pré-existentes. Nós, né, na visão Bahá'í, um ser humano, tem início, mas não tem fim. O início é no momento da fecundação, enfim, da concepção, tem início a vida física e a vida espiritual, né? Inicia o corpo e recebe uma alma. E essa alma vai viver eternamente. O corpo vai, obviamente, morrer, mas a alma vive infinitamente. Mas os manifestantes de Deus são pré-existentes. Então, e tem textos, né? Quer dizer, Jesus diz, antes que Moisés fosse, eu era. Né? Então, eles vêm ao mundo, né, para cumprir essa missão. Eles já sabem, né, tudo que vão sofrer, toda a perseguição, todo o ódio, tudo que vão passar, eles já sabem. Né? E o importante é que essa compreensão da revelação progressiva faz com que a gente saia da visão fragmentada da história e da religião que tem predominado até hoje. Então, é uma coisa meio esquizofrênica acreditar que, havendo um único Deus, ele mandou várias religiões para diferentes lugares do mundo e essas religiões precisam brigar e competir entre si
para, enfim, para provar qual que é a verdadeira. Então, é muito mais lógico e coerente entender que Deus é um só, é o mesmo Pai, os seus filhos estão espalhados no globo, e para cada região do mundo ele mandou um mestre, uma fonte de luz. Mas todos eles faziam parte do mesmo processo educativo. Então, da mesma forma que quando a gente vai para a escola, tem o professor do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, às vezes a criança se apega àquele professor e não quer mudar de ano. Não quero passar para o terceiro ano porque eu gosto da professora do segundo ano. Mas o desejo da professora é que a criança avance, não é que ela fique repetindo aquela série indefinidamente. Então, todos esses manifestantes de Deus vieram cumprindo o mesmo plano divino para a humanidade. Qual é, então, a diferença entre as religiões? Esse é um ponto interessante. Bahá'u'lláh diz que todos os manifestantes de Deus trouxeram dois tipos de ensinamentos: ensinamentos espirituais e ensinamentos sociais. Os ensinamentos espirituais tratam da nossa conexão com o divino, o sentido da vida. Esses são ensinamentos eternos, eles são exatamente os mesmos em todas as religiões. Todos os manifestantes de Deus ensinaram amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, fazer o bem, não fazer ao outro que não gostaria que fosse feito a você, orar, jejuar, não matar, não roubar, né? Isso é em todas as religiões, porque são ensinamentos espirituais. O que cada mensageiro novo vai fazendo é aprofundar a nossa compreensão sobre, por exemplo, o que é o amor. Então, hoje a gente tem uma capacidade, a humanidade hoje tem uma capacidade de compreender o que é o amor muito maior do que 2.000, 3.000 anos atrás, né? O outro tipo são os ensinamentos sociais, e esses são revelados de acordo com a capacidade e a necessidade daquela época e daquele contexto histórico em que o manifestante de Deus surge. Então, e aí você vê diferenças entre as religiões, diferenças, não divergências. Moisés, por exemplo, instituiu o divórcio, Jesus aboliu. Moisés instituiu a lei do sábado com tanta firmeza que alguém que trabalhasse no sábado deveria ser morto. Jesus mudou isso. Então, não é porque Jesus estivesse contra Moisés, mas é porque as necessidades da época haviam mudado. Então, nesse sentido, os ensinamentos sociais que Bahá'u'lláh traz são totalmente inéditos, são novos. Bahá'u'lláh, como eu disse, ensina a igualdade, a plena igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Hoje isso é uma coisa, vamos dizer, óbvia, tranquila, ninguém vai questionar isso, mas vamos pensar no contexto da Pérsia de 200 anos atrás e mesmo do Ocidente, né? O que era alguém dizer que homens e mulheres são iguais, que ambos tinham que receber educação e que a educação de meninos e meninas tinha que ser igual, tinha que ser exatamente a mesma. Então, são várias coisas que, digamos, foram revolucionárias e ainda hoje são revolucionárias em muitos sentidos, porque são ensinamentos para construir uma nova sociedade. Daisy, muito bom, muito legal. Isso, eu vou fazer uma pergunta da nossa audiência aqui, antes da Patrícia, depois a Patrícia segue. Não sei se você vai colocar mais para frente, mas perguntaram se existe uma visão reencarnacionista. Como que vocês veem essa história, por gentileza? Depois a Patrícia segue com a pergunta. Tá. Os Baha'is acreditam, como eu falei, que a nossa existência tem início, né, com a concepção, que marca tanto o início da vida física quanto da existência da alma. Acreditam que a alma é eterna, não se extingue, e que esse período da existência terrena é a grande oportunidade que nós temos para desenvolver as nossas qualidades espirituais. Nossa capacidade de amar, de conhecer, nossa capacidade de perdoar, de ser verdadeiro, enfim, todas as virtudes e qualidades espirituais. E que o desenvolvimento dessas qualidades espirituais é o que vai
determinar a nossa evolução espiritual após a morte. O que é essa evolução espiritual? É sempre em direção a Deus. O que é o que nas escrituras sagradas do passado foi chamado de céu, de paraíso, e que muitos entenderam de uma forma literal, como um lugar? Paraíso é estar próximo a Deus. O que é inferno? Estar distante de Deus. Eu posso estar vivo e no inferno, porque estou distante de Deus, posso estar vivo e no paraíso, porque estou próximo de Deus. Então, o que determina a nossa grau de evolução, a condição na qual a gente inicia essa caminhada eterna, são as obras que a gente realizou nessa vida. Então veja que até aqui tudo que eu falei condiz exatamente com o pensamento das pessoas e dos grupos que acreditam em reencarnação. Mas no caso da fé Bahá'í, a gente não acredita que haja um retorno da alma para um mundo material. Essa evolução da alma vai continuar através de mundos espirituais. São infinitos mundos espirituais de Deus que a alma vai continuar evoluindo. Mas repare que todo o resto é absolutamente idêntico. Então, quando algum amigo chega nesse ponto e questiona, eu digo, olha, tudo que nós acreditamos sobre qual é o sentido da vida e como é que a gente deve viver a nossa vida aqui na Terra é absolutamente idêntico. Então, sobrou só esse detalhezinho, se volta ou não volta. Quando chegar a hora da gente, a gente vai descobrir se volta Eu ia falar ou volta. Obrigado. Patrícia, por favor, sua pergunta. Oi, boa noite, professor. Boa noite. A minha pergunta é assim, da mesma forma que Jesus recebeu durante um determinado período da vida dele o Cristo, Bahá'í também teria recebido essa energia. Como é que foi esse processo dele de conexão? Perguntas profundas. Desse jeito a gente vai até amanhã de manhã. Sim, todos os manifestantes de Deus, embora já nasçam conscientes do seu papel e da sua missão, existe um momento simbólico que representa esse receber o Espírito Santo, receber o seu manto de profeta. Então, no caso de Jesus, como você falou, foi quando ele foi ao Rio Jordão e a pomba, né, representando o Espírito Santo, desceu sobre ele. No caso de Bahá'u'lláh, esse momento da revelação ocorreu em 1852, quando ele sofreu perseguição e prisão pela primeira vez, por estar ensinando a mensagem do Báb, o profeta precursor dele, então que viveu, foi contemporâneo dele. Bahá'u'lláh então foi enviado para uma prisão subterrânea em Teherã, que era na verdade um fosso de um banheiro público fechado, enfim, era um lamaçal, era uma podridão. 150 ladrões e assassinos estavam acorrentados lá na escuridão total, porque só tinha um buraco no chão que descia 3 lances de escada, e lá era onde eles eram jogados para apodrecer e morrer. E foi nesse lugar que Bahá'u'lláh recebeu a revelação do Espírito Supremo. Ele descreve como a donzela celestial que apareceu diante dele e que então proclamava perante toda a criação que ele era o escolhido de Deus, aquele que foi prometido pelas escrituras sagradas de todas as religiões. É muito bonito. Então, assim, pela primeira vez na história, a gente tem o relato escrito pelo próprio profeta sobre como foi esse momento. Então, eu estou resumindo aqui com palavras muito pobres, mas, enfim, ele diz que em alguns momentos ele sentia uma energia fortíssima, que era como uma cachoeira caindo da mais alta montanha sobre o topo da sua cabeça, e que nesses momentos o corpo inteiro dele ardia, né? Então,
e foi esse momento, né, em que Bahá'u'lláh também foi investido com a sua missão divina. Uma Então, imagem linda, né? é muito lindo esse texto, né? Depois, se você entrar em contato comigo, eu copio do livro e te mando. Tá. Legal. Continuo com os slides. Tá. Se alguém tiver dúvida, eles vão pontuando no bate-papo aqui, eu vou fazendo, e no final fica aberto de novo, como você quiser. Joia. Então, esse... Engraçado é que tem hora que a gente dá Enter e muda o slide, tem hora que a gente dá Enter e não muda. Agora vai. Então, esse princípio da unicidade das religiões e da unicidade da humanidade, uma expressão muito bonita e muito concreta disso são os templos bahais, são as casas de adoração a Deus que são construídas pelos bahais, exclusivamente através da contribuição voluntária dos bahais, mas abertos à humanidade inteira. E eu vou então rapidamente mostrar os principais templos bahais no mundo. Então, todos os templos, aqui está escrito, eu não vou dizer onde é, que já está escrito aí, né? Esse da Índia é belíssimo, porque ele tem a forma de uma flor de lótus, vocês estão vendo, já é mais visitado do que o Taj Mahal, então em Nova Delhi, né? Todos os templos bahais têm essa característica comum de terem 9 lados, né? de terem 9 lados e 9 entradas, porque o 9 é o número que simboliza a perfeição e simboliza a unidade, porque o 9 engloba todos os outros algarismos. E justamente o templo, essas 9 entradas convergem para um único salão, dentro do qual não há imagens, não há um púlpito onde há pregação religiosa, há apenas cadeiras, enfim, bancos, onde as pessoas sentam para orar e meditar. E as pessoas de todas as religiões são bem-vindas, né? Não há, como eu disse, não há pregação sobre a fé Bahá'í, mas quando há algum evento, alguma cerimônia, são lidos escrituras sagradas de todas as religiões. Então, esses templos, como eu falei, são símbolos concretos da unidade da religião, né, que não importa por qual caminho você chegue, todas convergem para o mesmo ponto, para o mesmo Deus, que é o Pai Criador de toda a humanidade. Então, são espaços de adoração e também de serviço à humanidade. Então, cada templo desses é vinculado com ações educativas e sociais, porque essa é a visão Bahá'í de que o propósito da vida está ligado a essas duas dimensões, da adoração a Deus, né, da comunhão com o Criador e do serviço à humanidade. Esse é o templo mais próximo de nós, que é para a América Latina, fica em Santiago do Chile, foi dedicado em 2016, né? Enfim, quem for a Santiago com certeza vai saber do templo e visitar, porque já é o lugar mais visitado em Santiago, né? E é isso, é um lugar de paz, de meditação, de comunhão com Deus. Esse é em Uganda. E aqui vai a frase mais conhecida de Bahá'u'lláh, mais famosa: a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Isso talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, atualmente existem, enfim, diversos templos, mas não é um em cada país, não é, ainda não, né? Então, esse também há pouco tempo que foi inaugurado na Colômbia. No Camboja também é um templo mais recente. E no Quênia. Tá? Então, esses templos trazem
esse sentido que nos escritos de Bahá'u'lláh a gente entende como o duplo propósito moral da existência. Então, em um dos seus escritos, Bahá'u'lláh diz que o desígnio de Deus ao criar o homem foi e sempre será capacitá-lo a conhecer seu Criador e a atingir sua presença. Então, esse é um dos propósitos da nossa existência, que é conhecer e amar a Deus. E isso traz a questão do autoconhecimento, da transformação espiritual, de viver uma vida de acordo com os princípios divinos. O outro propósito que Bahá'u'lláh diz: todos os homens foram criados a fim de levarem avante uma civilização destinada a evoluir para sempre. Então, não é apenas eu me transformar, eu me tornar uma pessoa melhor, eu me aproximar mais de Deus, mas eu contribuir para que a humanidade inteira possa viver melhor, para que a humanidade inteira possa avançar. Estou vendo aqui que o tempo voou, então eu vou dar uma acelerada para a gente ter mais tempo de conversa. Esses dois elementos, então, da adoração e do serviço, se refletem nas atividades que a gente chama de atividades centrais da comunidade Bahá'í, porque a comunidade Bahá'í é extremamente diversa, mas em qualquer comunidade Bahá'í que você for no mundo, essas 4 atividades com certeza vão existir. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. As reuniões devocionais são reuniões de oração, de leitura de textos sagrados. São espaços que os Bahá'ís abrem nas suas casas, nas suas sedes, enfim, em qualquer lugar, convidando seus amigos, vizinhos, parentes, qualquer pessoa interessada, para juntos orar e louvar a Deus. Então, essas atividades centrais são uma resposta da comunidade Bahá'í àquilo que nós percebemos como grandes necessidades sociais do mundo de hoje. Então, a reunião devocional, esse espaço de oração, de louvor, de comunhão com Deus, é uma necessidade do mundo de hoje, né? Das pessoas lembrarem de Deus e das pessoas descobrirem que pessoas de diferentes religiões podem sentar juntas e orar juntas. Isso é uma descoberta extraordinária para muitas pessoas que dizem: eu até hoje só tinha orado junto com as pessoas da minha própria igreja, nunca tinha pensado que eu posso sentar com pessoas de outras religiões ou de religião nenhuma para orarmos juntos. Então, esses são um espaço muito importante. Outra resposta às necessidades do mundo de hoje é o programa de educação espiritual para crianças. Então, em toda a comunidade Bahá'í, você vai ver o esforço dos Bahá'ís em oferecer uma educação espiritual. Educação espiritual não é catequese, educação espiritual é desenvolver as virtudes morais e espirituais das crianças, é ensinar elas o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a todas as religiões. Então, são milhares e milhares de crianças no mundo inteiro que participam desse programa. Da mesma forma, na faixa etária dos pré-jovens, de 11 a 15 anos, um outro programa focado no desenvolvimento das capacidades desse grupo etário tem transformado a vida de milhares de pré-jovens, que em geral são vistos como aborrecentes, como problemáticos, mas a comunidade Bahá'í vê neles um potencial imenso de descoberta, de crescimento, de contribuição. Veja essa citação aqui de Bahá'u'lláh no slide: considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. Todo ser humano é uma mina rica em joias de inestimável valor. Mas essas joias, obviamente, estão nas profundezas, né? Então, ele diz que a educação tão somente pode fazê-la revelar os seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Esse é o papel da educação. Não é introduzir mais e mais informações na cabeça das crianças e dos jovens, é extrair, trazer de dentro para fora todas as potencialidades imensas
que todo ser humano possui. E quando a gente fala de capacitação para o serviço à humanidade, existe um programa, né, nós chamamos, desenvolvido pelo Instituto Ruhi, que surgiu na Colômbia, né, no âmbito da comunidade Bahá'í, que é um programa que vai desenvolvendo capacidades nos jovens e adultos para prestarem diferentes serviços à comunidade. E esse programa também vem beneficiando, é para qualquer pessoa, não precisa ser Bahá'í, qualquer pessoa interessada pode participar e se capacitar, é totalmente feito por voluntários, mas vai preparando as pessoas para contribuírem de uma forma mais efetiva para o bem-estar coletivo. Então, aqui são apenas imagens de diferentes cantos do mundo, né, trazendo essa diversidade da comunidade Bahá'í. E, então, oferecer como sugestão para quem quiser saber mais, esses são alguns sites que vale a pena pesquisar, o bahai.org.br, que fala em especial da comunidade Bahá'í do Brasil, o bahai.org, que é um site internacional, mas tem língua portuguesa, você pode escolher, e ele traz uma visão mais dos ensinamentos Bahá'ís, o site bahá'u'lláh.org.br, que fala da figura de Bahá'u'lláh, da história dos ensinamentos dele, o livrariabahai.com.br é onde tem à disposição livros Bahá'ís para venda, e esse bahairesearch.com, que é um site que tem vários idiomas com acesso aos escritos Bahá'ís. Então você pode pesquisar lá por temas, é como se fosse um site de pesquisa. Para quem quiser, né, sugestão de alguma obra introdutória, tem vários livros, né, em português que tem algumas sugestões. Onde Brilha a Luz é uma obra mais sucinta. Fé Bahá'í, o Emergir da Religião Global, é uma obra completa, escrita inclusive por universidades que têm matérias onde se estuda a Fé Bahá'í. O Domínio Imperecível, que é o subtítulo A Fé Bahá'í, o Futuro da Humanidade, e essa obra intitulada Bahá'u'lláh, que foi sobre a vida e obra dele. E outras sugestões são de textos, principalmente de Bahá'u'lláh, As Palavras Ocultas, que nosso professor Marcelo deve receber em alguns dias, que eu mandei de presente para ele. Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, Ladrão na Noite, que é um livro que trata das profecias bíblicas, A Promessa da Paz Mundial, A Divina Arte de Viver. Acho que é isso. Pronto. Muito bom, pessoal. Muito legal isso, não? Quero saber de vocês. O que vocês acharam? Quais são as perguntas que surgem para que o Feizi possa conversar com vocês nesse tempinho? Temos aí 20 minutos. Quem vai? Ariana? Ari? Boa noite, Oi, boa Ari. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu gosto muito da parte de simbologia, de totens, né? Eu estudo isso. E na Fé Bahá'í, você falou sobre o número 9, e que me chamou a atenção. E existe um outro tipo de símbolo, alguma coisa que identifica a Fé Bahá'í? Sim, eu não incluí. Eu vou tentar ver se eu acho aqui rapidamente. Pronto, achei um aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é o projeto. Aqui, ó. Ok. Esse é um símbolo Bahá'í. Aqui, na verdade, tem dois, né? Um é a estrela de 9 pontas, que pela ligação, o nome de Bahá'u'lláh, né? Bahá, que significa glória, o valor numérico, numerológico de Bahá em árabe é 9. Né? E 9, como eu falei, engloba todos os outros algarismos. Então, a estrela de 9 pontas pode ser considerado um símbolo Bahá'í, mas aqui dentro dessa estrela tem um símbolo que é sagrado para os Bahá'ís,
E aqui traz a questão, aquela que eu falei da unicidade de Deus, da religião e da humanidade. Você está vendo que tem 3 linhas horizontais que são paralelas, tá vendo? Essa linha, aparece a setinha que eu estou mostrando? Sim. Olha, essa linha superior, então, representa o plano de Deus, o mundo de Deus, do Criador. Essa linha inferior, é semelhante à de cima, né? Representa o mundo da humanidade, o plano do ser humano. E aí você sabe que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então por isso que essas 2 linhas são semelhantes. Isso não significa que Deus tem braço e cabeça igual a gente, não é um Deus antropomorfo, mas sim que nós temos dentro de nós a potencialidade de desenvolver qualidades que são um reflexo dos atributos de Deus. Essa linha horizontal também intermediária é onde estão os manifestantes de Deus, representa os manifestantes de Deus. E olha que interessante, eles são diferentes de Deus e são diferentes dos homens. Então, porque eles têm uma dimensão humana, material, igual a nós, mas eles vêm de Deus com uma missão para guiar a humanidade. Então, e é interessante porque quando você estuda cada religião, você vê que entre os seguidores sempre surgiu essa dúvida se o profeta, se aquele mensageiro, o fundador, era Deus ou era um homem igual a eles. Então isso é porque a humanidade só conhecia esse plano ou Deus ou homem, não conhecia esse plano intermediário que são os manifestantes de Deus. E essa linha vertical que interliga os 3 planos simboliza o Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que Deus inspira seus mensageiros para que eles possam guiar a humanidade. Tá? E aí tem 2 estrelas de 5 pontas, uma de cada lado, que representam o ser humano. Isso aqui é, né, a representação do corpo humano. E representa também os 2 manifestantes de Deus para a nossa época. Eu falei de Bahá'u'lláh e apenas citei rapidamente o Bab, que foi o precursor de Bahá'u'lláh. Muito bom, Feizi. Temos agora a pergunta da Miriam, depois o Tiago. Por favor. Boa noite. Boa noite, querida. Esses textos sagrados que são utilizados nas reuniões de oração, eles fazem parte de alguma obra específica? E eles foram escritos por Bahá'u'lláh? Sim, a imensa maioria foram escritos por Bahá'u'lláh. Existem muitos livros, né? Então, por exemplo, esse aqui é o livro de orações. Então, muitas das orações que são lidas são daqui, mas não há nenhum impedimento, por exemplo, frequentemente alguém diz, eu gostaria de fazer o Pai Nosso, eu gostaria de fazer uma oração espontânea. Não há nenhum impedimento, né? Essa é outra obra, uma das que eu citei, as palavras ocultas, né? Então, são versículos, também podem ser lidos, enfim. Então, na sua imensa maioria, são textos sagrados da fé Bahá'í, sim, mas não há nenhum preconceito, nem nenhum impedimento a que sejam lidos outros textos sagrados e orações. Ok, obrigada. Nada. Tinha mais alguém, né, que tinha levantado a mão? Doutor Tiago Ribeiro Borges. Sim, Tiago, tá aqui a mãozinha. Tudo bom, meu querido? Boa noite, Feizi. Boa noite. Muito interessante, muito bom ouvir essa filosofia da fé Bahá'í, achei muito bacana. E o que me chama muita atenção é o que você fala dessa educação espiritual, de trabalhar os valores desde a infância até a fase adulta. Eu gostaria de saber como que isso acontece mais na prática, um pouco da sua experiência, no seu contato com isso, para você comentar um pouquinho como que é feito isso. Muito bem. Então, vamos supor, você, qualquer pessoa diz, eu quero me capacitar
para contribuir, para servir a humanidade, para contribuir para a minha comunidade. Então, a gente entra para um círculo de estudo. Círculo de estudo é onde a gente vai estudar uma série de livros, mas não é simplesmente um estudo intelectual. Esses livros são baseados nos escritos de Bahá'u'lláh, e a gente vai então refletir sobre vários trechos e citações selecionadas para a gente desenvolver conceitos, habilidades, atitudes e qualidades que são necessárias para o serviço. Então, por exemplo, o primeiro livro dessa sequência, ele vai tratar muito da nossa verdadeira identidade. Que enquanto a gente não perceber e não tiver consciência que a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade é espiritual e não material, é difícil a gente direcionar a vida da gente para o serviço à humanidade. A matéria, o mundo material e tudo chama a gente demais. Então, nesse primeiro livro, a gente estuda sobre várias qualidades espirituais, a gente aprende a importância de diariamente orar, meditar em cima das escrituras sagradas e aprende sobre a vida e a morte, ou seja, esse sentido que a morte traz para a vida, né, dessa busca espiritual. Então, quando a gente faz o livro 1, a gente passa a ver a si próprio e a sua existência de outra maneira. É importante dizer que esses livros não são livros sobre a fé Bahá'í. Você vê que entre os que eu sugeri para quem quiser estudar a fé Bahá'í, não tem nenhum desses livros, porque eles não são estudos sobre a fé Bahá'í. São um estudo baseado nos escritos da fé Bahá'í, voltado para o serviço à humanidade. Aí, por exemplo, no livro 3, a gente aprende como trabalhar a educação espiritual das crianças. Então, quando a gente faz o livro 3, a gente já está preparado a abrir, montar, enfim, iniciar uma aula de educação espiritual para crianças. E isso é voluntário. Ninguém vai cobrar nem pressionar, mas quem deseja dos participantes, no seu prédio, no seu condomínio, no seu bairro, enfim, em qualquer lugar, vai juntar um grupo de crianças e iniciar esse trabalho com as crianças. No livro 5, a gente vai aprender a trabalhar com pré-jovens, né? Então, primeiro entender o que é essa fase do pré-jovem e quais são as potencialidades e capacidades, e como trabalhar com um grupo de pré-jovens. Então, aqueles que terminam o livro 5 e desejarem, podem iniciar um programa de pré-jovens. E aí tem os livros do programa de pré-jovens que a gente vai trabalhar com essa galera. Não sei se eu consegui sintetizar, Tiago. Sim? Tá bom. O que mais, pessoal? Quem mais gostaria de falar alguma coisa a respeito? Com algum comentário? Pode não ser necessariamente uma pergunta, Diana. Diana. Olá, boa noite, Feize. Boa noite a todos. Boa noite. Feize, tem outras vertentes ou ele é uno? É um só. Essa é uma das características interessantes e distintivas da fé Bahá'í, porque Bahá'u'lláh estabeleceu uma aliança, um convênio com seus seguidores para garantir que a fé Bahá'í jamais se dividisse, se fragmentasse em seitas ou grupos com diferentes interpretações. Então, Bahá'u'lláh nomeou seu filho mais velho, Abdu'l-Bahá, como seu sucessor e como único intérprete. Então, Abdu'l-Bahá não é profeta, não é manifestante de Deus, mas tinha essa missão de interpretar e esclarecer as dúvidas que as pessoas tivessem ao ler os escritos, porque isso sempre aconteceu na história da religião. Infelizmente, as religiões foram se dividindo em grupos, em seitas, em movimentos, porque cada pessoa interpretava de uma forma diferente. Então, só existe, né, uma fé Bahá'í no mundo inteiro. Foi isso que você quis perguntar? Eu entendi correto? Joia, Diana. Doutora Raíza, por favor.
Eu adorei tanto, assim, eu estou bem feliz. Eu queria agradecer o convite, né? A gente comentou sobre isso na consulta e, assim, estou me sentindo bem honrada de estar participando, né? Desse grupo, dessa discussão. E fiquei com curiosidade, fez com relação a o histórico, né? Perguntaram como foi que ele percebeu que era o escolhido, como foi a mensagem, você contou, né? Do local onde ele estava. Em relação ao quanto que as pessoas iam percebendo que ele é o escolhido e acreditando e seguindo, se ele teve também alguma história de, enfim, algum percurso de milagre, de alguns acontecimentos de fora do que a gente está acostumado para de alguma forma a gente ver que ele é um ser completamente diferente, se teve se tem alguma história, alguns Sim, acontecimentos. muito interessante a pergunta. Sim, tem, mas cadê você? Sumiu aqui da minha tela. Os quadrados, tô vendo, os quadradinhos ficam mexendo, trocando de lugar. Sim, com certeza tem, mas olha uma coisa muito interessante. Bahá'u'lláh meio que proibiu os Baha'is de falarem dos milagres. O milagre é uma coisa que só tem valor para dois grupos de pessoas: os que estavam lá e testemunharam e os que têm fé, não é? Então, os que têm fé acreditam porque têm fé, mesmo sem ter visto. E quem estava lá, alguns mesmo vendo não acreditam, como a gente sabe que Jesus fez uma série de milagres, mas só tinha 12 apóstolos e um deles terminou traindo ele. Então, isso mostra, né, a história da religião ensina isso para a gente, que embora a humanidade adore, né, ver milagres e coisas mágicas inexplicáveis, Bahá'u'lláh diz que cabe a Deus testar o homem e não o homem testar a Deus. O maior milagre de um manifestante de Deus são as palavras que ele traz e a transformação que a sua mensagem exerce no coração humano. Então, não existe milagre maior do que uma vida ser transformada. Você que é médica e trabalha com mudança de comportamento sabe como é difícil, né, as pessoas mudarem o menor dos comportamentos. Chega a ser mágico. Isso, né? Mas quando você vê, né, entre os seguidores de Buda, de Jesus, de Bahá'u'lláh, de Muhammad, você vai ver histórias e mais histórias de vidas radicalmente transformadas pelo contato com aquele exemplo, com aquelas palavras, com aqueles ensinamentos. Né? Esse é o verdadeiro milagre. Muito obrigada. Nada. Muito, muito bonito isso, viu, Feizi? Nota-se uma influência muito grande no seu modo de pensar Bahá'í, não? Ai, meu Deus. Espero que também eu consiga trazer essa influência para o meu comportamento, né? Que é o mais. Quem mais, pessoal? Quem mais? Sueli, por favor. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Primeiramente, obrigada, Feizi, pelas lindas palavras aí. E fiquei curiosa porque você mostrou várias casas de adoração, né, como você colocou, e no Brasil não há nenhuma. Então, a minha curiosidade é como é que os praticantes da fé Bahá'í brasileiros praticam? Como é que vocês fazem? Muito bom. Num dos slides tinha um trecho de uma oração de Bahá'u'lláh que diz assim: bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração, aí pula porque tem outra, onde se haja feito menção de Deus e celebrado seu louvor. Então, qualquer lugar onde, Jesus disse isso também, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei.
qualquer lugar onde a gente celebre o louvor de Deus é um lugar bem-aventurado, abençoado. Então, existem centenas de comunidades barrais no Brasil, em todos os estados, e as reuniões nas comunidades onde, enfim, mais avançadas, tem uma sede Bahá'í, não é um templo, é uma casa ou uma sala, enfim, administrativa, mas onde as reuniões são realizadas lá, e também nas casas dos Bahá'ís, e às vezes em espaços públicos, espaços comunitários. Então, não há nenhuma restrição quanto a isso, né? Por exemplo, essas reuniões de oração, a gente sempre estimula as pessoas a fazerem essas reuniões de oração na sua própria casa, com sua própria família, começarem. E é muito bacana, porque, em geral, todo mundo começa só com as pessoas de casa, mas depois de algum tempo, alguém, né, diz assim, por que a gente não convida a nossa vizinha aqui também? Aí convida. Tudo bem, agora tem a pandemia, bagunçou um pouco essa coisa, né? Mas assim, então termina virando uma coisa bem naturalmente, bem espontaneamente, que começa a atrair outras pessoas, porque as pessoas sentem falta desses momentos e desses espaços de oração, que não necessariamente precisa ser ir para uma igreja ou fazer parte de um grupo. Então, as reuniões podem ser em qualquer lugar, em geral, nas casas dos Bahá'ís, né? Ou dos amigos Bahá'ís. Eu vi aqui eu que agradeço, Leila. Obrigado também, Ana Aran. Mais alguma dúvida? Eu tenho um comentário, Fizi. Pois não. Como eu havia comentado com você pessoalmente, dentro dessas minhas buscas e meus estudos, há muitos anos apareceu a fé Bahá'í. Desde que eu comecei a ler a respeito, muito me chamou a atenção, e agora você finaliza isso, a sofisticação espiritual que é envolvida no processo. Então, para quem provavelmente esse grupo todo aqui é feito de buscadores de diversas formas, multifacetados na sua essência, não? Acho que aqui a gente já deve ter lido sobre diversas outras religiões. Isso me chama muita atenção, me alegra muito na fé Bahá'í, esse tipo de inclusão, não exclusão. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Eu fiquei curioso com a sofisticação que você falou. Pode explicar um pouco melhor? Sem dúvida. Quais são os preceitos da fé Bahá'í? Em termos de... Unicidade, um Deus único. Sim. Isso. Você entendeu? Isso, em termos espirituais, é uma sofisticação. Se eu for entender, só algo salva, só um livro é correto, só eu tenho função no universo, entendeu o que eu quero dizer com inclusão e exclusão? O Bahá'í é inclusivo. Isso para mim me fascina, e sempre me fascinou. Por isso que quando você caiu no grupo, eu falei, obrigado, eu tenho um Bahá'í no meu grupo. O prazer e a honra foram meus de estar nesse grupo e tendo você como professor. Mas, assim, essa etapa da evolução humana. Bahá'u'lláh diz que a evolução social da humanidade é semelhante à evolução do indivíduo. A evolução coletiva repete as mesmas etapas e processos da evolução individual. Então, da mesma forma que uma criança tem um alto grau de imaturidade, de desconhecimento, podemos até dizer de ignorância, mas vai aprendendo e desenvolvendo capacidades, e aí entra na adolescência, e na adolescência, então,
há uma série de questionamentos e rupturas e avanços e retrocessos e mudanças rápidas, mas ainda com muitas incertezas, mas que o que é a adolescência? É o prenúncio de que a maturidade vai chegar. Então, o que Bahá'u'lláh diz é que nós, a espécie humana, estamos vivenciando a adolescência coletiva da humanidade. E por isso estamos vivendo todas essas turbulências. Acho que isso aqui é a mensagem muito importante que eu precisava dar hoje, porque a gente também está vendo muita desesperança, né, entre as pessoas, no mundo e no Brasil ainda mais. E essa desesperança, para muitas pessoas, vem de não entender qual é o sentido de tudo isso que está acontecendo. Por que tantos retrocessos? Por que tantas coisas estão desmoronando e andando para trás? Porque isso faz parte da adolescência. E essa é a adolescência da espécie humana, que está sendo bem turbulenta, que está sendo cheia de questionamento, que está sendo cheia de crises, né? Mas tudo isso faz parte de um plano maior de Deus para a humanidade, e tudo isso é o prenúncio da maturidade da espécie humana. Então, Bahá'u'lláh, na visão dos Bahá'ís, Bahá'u'lláh veio justamente para conduzir a humanidade a essa era da maturidade coletiva, da maturidade espiritual. E veja, olha que interessante, né? O adolescente tem essa necessidade muito forte de autoafirmação, e grande parte da sua autoafirmação é pela negação do outro, né? Então, se eu torço para o time X, eu preciso falar mal do time Y. Se eu sou dessa escola, eu tenho que criticar quem é da outra escola, porque há tanta insegurança na identidade do adolescente que ele não sabe quem eu sou, mas então ele nega quem é diferente. Mas quando a gente chega na maturidade, o indivíduo chega na maturidade, ele está seguro. Eu sou essa pessoa aqui. Você é diferente, você torce para outro time, você nasceu em outro país, você estuda em outra escola, está tudo bem. A sua diferença não me incomoda. Então, isso também, né, que você está falando da inclusão, é por isso, porque são ensinamentos para a maturidade da humanidade, onde a gente pode conviver com as diferenças e não apenas tolerar, reconhecer a beleza dessas diferenças e a riqueza que essas diferenças e essa diversidade traz. Mas para aquele que consegue, vamos dizer, compreender o ensinamento de Bahá'u'lláh, já não vê nem mais diferença, porque quando você entende que o professor do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do ensino médio, da faculdade, todos vieram da mesma universidade, todos têm o mesmo diploma, todos têm o mesmo trabalho de educar e desenvolver as potencialidades, então você não precisa disputar para ver quem é o melhor professor, se foi do quinto ano, se foi do quarto ano, todos são maravilhosos, todos são importantes e necessários. Muito bonito isso. Então, por isso os Bahá'ís veem o futuro com muita esperança e otimismo, não o futuro imediato, porque a gente sabe, não só pelas profecias Bahá'ís, mas de todas as religiões, que a humanidade ainda vai enfrentar muita turbulência. Mas o futuro distante da humanidade é glorioso, muito além do que a gente possa imaginar hoje. Muito bom. Você falou 150 anos, né, de existência? Sim. Isso fez, e com certeza você já se deu conta, são male 2 gerações, na média de 70 anos. Você entendeu como há muito que florescer, não acha? Olha que interessante. Imagina, sim. Pô, daqui a 500 anos, 600, 1000 anos. Uau! Exato. Você acertou cheio. Veja como você mesmo explica para a gente, né, quanto que o mindfulness, né, suas raízes brotam do hinduísmo, do budismo. O hinduísmo tem 5.000 anos, o budismo tem 2.500 anos, quer dizer, levou 2.500 anos para a humanidade compreender aquilo e aplicar aquilo para o seu dia a dia. Então, realmente, nós estamos muito no princípio
da Fé Bahá'í para poder imaginar, né, enfim, a profundidade, a vastidão das transformações que esses ensinamentos vão trazer. Muito bom, eu me rendo a esse tipo de retórica, super, tem tudo a ver comigo, acho que isso é lindo. E eu queria saber do grupo se vocês queriam finalizar, então, com as últimas perguntas ao nosso querido Feizi. Feizi? Diga. Eli falando. Eu não sei, eu fiquei hiper curiosa para conhecer um pouco mais sobre a Fé Bahá'í. E não sei se você quer fechar ou quer mostrar para a gente um trechinho de alguma oração que você queira mostrar, porque eu fiquei super curiosa para ver um trecho sagrado, alguma coisa que você possa ler para a gente. Sim. Pode ir falando que eu estou procurando aqui para projetar. Né, nos slides eu coloquei uma frasezinha ali no rodapé, né? Essas frases já são consideradas, são frases dentro de orações, são frases como orações? Vários eram trechos daquela obra, Palavras Ocultas, e outras são de diferentes obras de Bahá'u'lláh, né? Hoje eu queria encontrar uma aqui específica. Enquanto você procura, mas Sueli, foi uma boa ideia essa sua, sabe? Isso estava reverberando na minha curiosidade também, que eu ainda não tinha lido, não é? Curiosíssima, porque deve ter algum texto assim que universal para vocês, que você queira mostrar. Feizi, não pode ser daquele livro que você está mandando para o professor Marcelo? Um trecho que você... Porque eu queria uma que eu tenha para projetar. Para a gente acompanhar? Isso, para vocês poderem acompanhar. Bem. Tem mais alguma pergunta? Eu vou respondendo e eu vou achar aqui. Vou achar. Eu fiquei curiosa também se existe uma hierarquia dentro de uma formação, uma ascensão formal entre vocês. Não existe. Como é que chama? Eu falei, né, que Bahá'u'lláh deixou uma ordem administrativa, então não tem clero, e essa ordem administrativa, as pessoas que são chamadas a servir não são superiores a ninguém, na verdade é visto como serviço, a oportunidade de servir a comunidade, né? Vou seguir a sua sugestão, Sueli. Peguei um versículo de Palavras Ocultas. Vamos lá. Ocultas é uma obra composta por 153 versículos curtinhos como esse, em que Deus se dirige ao homem, tá? Então essa é a voz de Deus se dirigindo ao homem. E esse versículo diz: ó filho do homem, não te entristeças, salvo por te encontrares longe de nós, nem exultes, a menos que te estejas aproximando de regresso a nós. Então, o único motivo para nós realmente nos entristecermos é percebermos que estamos longe de Deus. E o único motivo para a gente exultar é estar se aproximando de Deus, né? Deixa eu ver. Bom, outro versículo, né? Ó Filho do Espírito, não me peças o que nós não te desejamos, que estejas contente com aquilo que ordenamos por amor a ti, pois é o que te será proveitoso se com isto te contentares.
Então, nós estamos sempre pedindo, né, coisas a Deus e tentamos ver se a gente consegue convencer Deus a fazer exatamente como a gente quer. E aqui ele está, né, dialogando com a gente de uma forma tão amorosa. Dá para sentir o amor de Deus nessas palavras, né? Não me peças o que nós não te desejamos. Que estejas contente com aquilo que ordenamos, quer dizer, que Deus ordenou por amor a nós. Porque isso é o que nos será proveitoso se com isso nos contentarmos. Então, quando a gente desenvolve o contentamento com a vontade de Deus, aquilo que foi ordenado se torna proveitoso para nós. Mesmo que, como ele diz em um outro versículo, minha calamidade é minha providência. Exteriormente é fogo e vingança, interiormente é luz e misericórdia. Então, as calamidades que Deus manda para a gente, num primeiro momento a gente vê a parte externa, que é fogo e vingança. Mas depois a gente consegue ver que por dentro aquilo era luz e misericórdia. Esse é um trecho de uma oração, né, que eu também gosto muito. Tu, Deus, né? Tu sabes o que está em mim, mas eu não sei o que está em ti. E tu és o onisciente, a suma sabedoria. Então, Deus sabe exatamente o que está dentro de nós, nossos anseios, nossas necessidades, nossos desejos, mas nós não sabemos o que está em Deus, quer dizer, qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus, por que aquilo está nos sendo concedido. Mas se a gente confiar que Deus é o onisciente e a suma sabedoria, então aquele contentamento que a gente falou pode surgir. Eu não quero segurar vocês além do horário, né? Por mim aqui está ótimo. Temos uma pergunta, Feizi, da Ariana, por favor. Eu reparei que na oração fala-se Deus como nós. Esse nós é porque eu me incluo a Ele ou é um nós de Deus, de deuses? O que seria? Não, é um plural majestático. É nós, quer dizer, você poderia até dizer o manifestante e Deus, mas é plural majestático. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que sempre refere a si próprio como nós, e eu pergunto você e mais quem? Porque ele não é majestade coisa nenhuma. Mas enfim, Deus, né, muitas vezes nos escritos sagrados se refere a si próprio no plural. Porque repare que, e eu falei por isso, é a voz de Deus falando com o homem, porque nesse momento, nessa obra, Bahá'u'lláh é como um alto-falante, né, nas mãos de Deus. Quem está falando é Deus. Então é Deus dizendo, nessa obra tem, eu te criei rico, por que te empobreces? Então nesse outro versículo ele usa o eu, né? Eu te criei rico, por que te empobreces? Então, mas esse eu é Deus, né? É o Criador. Muito bom. Alguma outra pergunta, pessoal, para finalizar? Aqui o generoso tempo do Dr. Feizi. Nada, nenhum comentário? Olha, eu não tenho pergunta, só tenho um comentário. Todos esses trechos que você leu para nós me pareciam muito mais poesia do que qualquer outra coisa, e eu fiquei realmente encantada com esses pequenos trechos, e agora já quero ler um monte de coisa. Então, depois você se prepara com a bibliografia, porque eu já vou querer ler tudo. Tá bom. Maravilhoso. Com alegria. Eu vou pedir então para o Feizi mandar o slide só da bibliografia ou por escrito para eu divulgar no nosso grupo e tudo mais, tá? Com calma. Tá. Eu fico muitíssimo agradecido porque também é um interesse pessoal meu, viu, Feizi? Eu também quero ir atrás da bibliografia. Pessoal,
Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença e o aceite do Feyzi. Realmente, a gente foi agraciado, se não abençoado, com tamanha sabedoria, e felizes somos nós que pudemos ter contato com, né, tão excelsa espiritualidade, tão bonita forma de pensar e da fé Bahá'í, e espero que floresça isso também a todos nós sempre. Feyzi, suas últimas palavras aqui para a gente, eu queria só agradecer. Eu que agradeço, né? Assim, tô lendo todas as mensagens aqui, não, não me sinto merecedor, mas enfim, a mensagem é linda, a mensagem realmente é, é divina, então eu acho que é isso que, né, tocou o coração de vocês e estimulo, né, cada um a pesquisar, aprofundar, a ler. Eu acho que todas as pessoas que se preocupam com o presente e o futuro da humanidade merecem, né, devem estudar. Não quer dizer se tornar Bahá'í, mas estudar. Tem muita riqueza, tem muitas coisas que mudam os paradigmas da gente e trazem essa visão abrangente e inclusiva, como o professor Marcelo falou. Então, para mim, foi uma alegria estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Vocês ficaram além do horário, eu também agradeço de coração. Muito obrigado, beijo a todos, muito obrigado pela presença de todos em mais uma discussão filosófica no Mind Club, que vocês continuem nos prestigiando sempre. Feyzi, um abraço até sexta-feira. Até mais. Obrigado, Marcelo. Tchau, gente. Boa noite.